Messias. Eles pregavam isso em suas interpretações, e basta você ler as mensagens do profeta, quando ele faz o drama da primeira vinda, e como a mente carnal do sacerdote estavam idealizando, arquitetando a primeira vinda de tal maneira que quando ele vem, de acordo com as Escrituras, a mente das pessoas estavam embotadas, estavam estragadas, porque os sacerdotes haviam esboçado aquela primeira vinda e como seria. Por isso, na mente normal e carnal que nós temos, nunca vamos entender o programa e o propósito de Deus. É necessário deixar a nossa própria mente e tomar a mente do nosso coração, nossa alma, a natureza da semente, para identificar a promessa de Deus para os nossos dias. Em Joel capítulo 2, versículo 28, ele prometeu que nesses últimos dias haveria uma chuva serôdia que seria derramada sobre as pessoas nos últimos dias. Essa promessa estava lá quando se reuniram no dia de Pentecostes. Quantos sacerdotes tinham lido essas mesmas promessas de Joel 2? Quantos pregadores, quantos rabinos, quantos mestres em Israel haviam lido essa promessa do derramamento do Espírito Santo lá naqueles dias? Mas a interpretação deles, quando isto acontece, quando isso é vindicado, as Escrituras se completam e acontecem, qual foi, então, a interpretação ou qual foi a posição daqueles sacerdotes em relação ao cumprimento de Joel 2,28? Você não encontra eles vindicando ou dando amém pelo entendimento das Escrituras de que aquilo era a promessa para o dia. Mas encontramos que eles se levantaram e chamaram aquele grupo de irmãos, de fanáticos, de bêbados. Eles não entenderam o cumprimento das Escrituras. Lembrando do que falamos domingo passado e temos falado em outras ocasiões, que Deus se esconde do incrédulo, mas ele se revela aos crentes. Ali era para ser revelado aos crentes. Os incrédulos jamais poderiam entender aquilo que estava acontecendo. Mas era o cumprimento das Escrituras. Qual a posição que eles tomaram? Havia milhares ali. Qual a posição que eles tomaram? Estava escrito que seria assim? Ora, nós vemos aqui, acabei de ler, Êxodo capítulo 34 e outras escrituras que poderemos ler lá do Velho Testamento, e vemos Paulo, o profeta de Deus, trazendo o esclarecimento do que era esse véu no rosto de Moisés, esse véu que brilhava, esta luz que estava sobre Moisés. Porque ele, Paulo, profeta de Deus, para esclarecer, para revelar aquilo que o Velho Testamento havia escondido dos incrédulos, sábios e entendidos, mas precisava ser revelado aos pequeninos. Então, quando as Escrituras se cumpriu lá em todos os tempos, em todas as eras, dificilmente um grupo de pessoas entendeu que aquilo era o cumprimento das Escrituras. Você olha, por exemplo, a promessa de Elias. Elias veio, pregou, que era João Batista, foi embora, tiraram a vida de João e, no entanto, eles não entenderam e não viram o cumprimento daquela promessa. Pensa, meu irmão e irmã, será que o que Deus prometeu para hoje, nessa mensagem que estamos pregando, a promessa para hoje, não tem muitas coisas que você hoje está jogando fora e criticando e zombando, que realmente é a promessa para o dia que nós estamos vivendo? Não seria bom que você orasse, buscasse de Deus humildade para conhecer as Escrituras prometidas para hoje? Será que, como aconteceu com eles, não está acontecendo com muitos hoje, em que as Escrituras estão se cumprindo, as promessas têm vindo e você está dizendo que isto não é? Paulo estava explicando isso. O apóstolo São Pedro explicou isso. Não é, eles não estão bêbados. Isso é a promessa de Joel. Ele era um apóstolo
Isto é a promessa de Joel. A minha pergunta é, e hoje? Mediante tudo que nós estamos ouvindo, mediante tudo que nós estamos aprendendo hoje, ou revendo hoje, né? Revendo hoje, qual é a tua posição em relação ao que Deus está fazendo hoje? Porque Satanás, ele trabalha, ele diz, se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães. Se tu és, ele tem dúvida de quem ele é. Mas o Filho de Deus, o crente, que tem a revelação da palavra, quando essa escritura se cumpre, ele sabe que isto é verdade, ele põe um amém, ele autentica isso com um amém, ele sabe que isto é verdade. Então o profeta diz, acho que a palavra grega iekenos, a qual significa que ele se esvaziou, não do modo que diríamos como alguma coisa que estivesse dentro de alguém fosse esvaziada, mas ele se esvaziou, ele mudou o seu emorfe, ele se transformou do que ele era para o que ele é, ele nunca muda a sua natureza. Então, o próprio Deus, no dia de Pentecostes, não era mais agora Deus conosco, agora era Deus em nós, porque agora era o Espírito Santo. Mas no dia de Pentecostes, ele se transformou do Filho do homem para o Filho de Deus. Qual foi a mudança? Aonde aconteceu a mudança da dispensação do Filho de Deus, ou do Filho do homem, para o Filho de Deus? Até ali era o Filho do homem. Entra então o ministério do Filho de Deus, começando então as 7 eras da igreja, começando com Éfeso, a primeira era da igreja. Ele veio não com as pessoas. Então, na mudança que houve do Filho do homem para Filho de Deus, o profeta diz, ele veio não com as pessoas, em outras palavras. Essa mudança que houve naquele princípio, ele não veio com as pessoas, ele veio nas pessoas. A mudança foi para que ele viesse nas pessoas e não com as pessoas. Vê, o mesmo Deus para continuar seu ministério até essa grande era. Então, nessa mudança que houve do Filho do homem para o Filho de Deus, não foi mais Deus caminhando com as pessoas, mas agora era Deus nas pessoas, dando o quê? Continuidade ao ministério que ele havia começado. Atos, capítulo 1. Não só a fazer, mas também a ensinar. Então nós vemos que essa mudança que havia ali, agora, aquele ministério que estava em um homem chamado Jesus, que revolucionou os seus dias através dos seus sermões, agora tudo aquilo estava dentro de um povo que a partir de então daria continuidade ao seu ministério. Por isso o ministério do Filho do Homem, manifestado para nós nesses últimos dias, e quando o Filho do Homem ele é tirado, ele não termina, ele continua, porque agora ele muda de forma de trabalhar. O mesmo Jesus que estava na Palestina, estava agora em homens como Pedro, como Tiago e os demais, dando continuidade ao ministério de Jesus. O mesmo ministério que estava em William Branham, o manifestado ministério do Filho do Homem, agora tem que ter a continuidade na igreja para cumprir o mesmo propósito. Então, se nós não entendermos isso, o propósito de Deus e a forma como Deus muda para dar continuidade ao seu ministério, é claro que nós vamos ter tudo de uma forma mal colocada. Mas Deus, através de sua presciência, disse que o Espírito Santo viria para nos guiar em toda a verdade. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele profetizou na Bíblia que haveria um dia que não seria nem dia nem noite, mas que no
no entardecer haveria luz. Agora o sol, geograficamente, nasce no leste e se põe no oeste. É o mesmo sol o tempo todo. Agora, quando o Filho se revelou na manifestação da palavra prometida a Israel, que era o povo oriental, tivemos um dia de obscuridade. Tivemos luz suficiente nos reformadores e assim por diante, para formarmos igrejas e denominações e nos unirmos a elas. E vimos e beijarmos os bebês e casarmos os idosos e enterrarmos os falecidos e assim por diante. E vivermos na igreja. Mas no entardecer haverá luz, ele disse, no entardecer. E nenhuma escritura pode ser quebrantada. E o mesmo Filho que se esvaziou, a palavra kenos, esvaziou, o mesmo Filho que se esvaziou, kenos, no dia de Pentecoste, prometeu fazer a mesma coisa no entardecer. Vê, de acordo com a promessa. A promessa de Joel 2, 28, para o princípio da era da igreja. O profeta diz que essa promessa também, kenos, Deus se esvaziaria no tempo do entardecer, Deus mudando a sua forma, a sua fisionomia. Deus agora dando a conhecer de uma forma escondida para os incrédulos, mas clara para os crentes. Junte a etiqueta, veja o que está acontecendo e veja o que ele prometeu. Então você verá onde estamos. Junte a coisa. Pode-se ver o desvelar desse grande e poderoso ser. Tradições cegaram as pessoas novamente. E essas grandes coisas que foram profetizadas, mas eles permanecem na tradição, no ensinamento de seus pais, e por isso eles não conseguem enxergar, ver o que Deus está cumprindo hoje. Bêbados, estão cheios de mosto, estão com vinho novo, que foi o que aconteceu no cumprimento lá há 2000 anos atrás. E agora? Moisés, quando ele veio da montanha, que estava pegando fogo, quão bela essa ilustração! Moisés foi para o Egito e contou para os pais da igreja que o Senhor Deus o tinha visitado em nome do Eu Sou. Esse nome é no presente, não era eu era, serei, mas eu sou, sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é presente, ele, e se compara com Hebreus 13:8. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Moisés foi para o Egito com a experiência da coluna de fogo para tirar um povo que estava escravizado e levá-lo para uma terra que Deus havia prometido. E lembre-se, esse primeiro êxodo foi 40 anos, irmãos. 40 anos porque havia um povo obstinado e rebelde, que mesmo tendo as evidências da coluna de fogo e da nuvem e da rocha ferida, a água e tudo o que havia entre eles, não mudou o coração deles. Para mostrar que é um grupo que saíram no terceiro êxodo e que mesmo com todas as evidências que Deus está cumprindo a sua palavra, que as profecias estão diante de nós, eles continuarão com seus corações obstinados, cegados para não ver o propósito de Deus, porque as tradições cegaram. Mombrana fala do sacerdote nos dias de Jesus. Quando Jesus estava com a zorrague e purificando o templo e colocando para correr os cambistas e fazendo aquela obra que aparentemente estava fora dos parâmetros de um homem chamado Jesus, porque ele era o amor, ele era Deus em forma de homem, ele era Deus encarnado, e quando ele está cumprindo esse papel, purificando, limpando o templo, os sacerdotes
chamava os crentes que estavam por ali, que eram membros de sua igreja, e diria: olha, vocês nunca viu nós, seu pastor, seu sacerdote, ter uma atitude como essa. Então ele não é de Deus. Olha a piedade, olha o amor que ele tem. Um homem cruel, um homem que está agindo dessa maneira, você não deve olhar para ele, porque ele é muito rústico, ele é duro, ele é capaz de ferir a vocês. E não sabiam que com isso eles estavam cegando aqueles homens e mulheres que estavam por detrás daqueles sacerdotes, porque as evidências naturais era convincente de que o sacerdote estava certo, que na verdade o sacerdote nunca tinha feito aquilo. Ele estava sempre dando cobertura para as pessoas que queriam viver qualquer tipo de vida. Eles não estavam preocupados com a santidade, não estavam preocupados com determinadas coisas. Mas Jesus, que sabia qual era a ordem do templo e o que isso representava, e sendo ele o Senhor do templo, o poderoso Deus, o dono daquela casa, então ele podia colocar ordem. Mas qual foi o conceito que havia entre aquelas pessoas que viram aquela cena? É claro que eu creio que aquela cena de Jesus deixou muitos crentes, fariseus, convencidos de que verdadeiramente ele não era o Messias. Porque no Velho Testamento não havia a representação de uma cena semelhante àquela. Era de um Deus que é amor, um Deus que perdoa, um Deus de misericórdia, um Deus de graça. Mas esquecemos que também ele é um Deus de juízo, ele é um Deus de vingança, pelo qual ele prometeu que faria isto um dia. Então, vemos aqui que Moisés estava representando a Cristo. Por isso, quando ele sai para libertar a Israel, Deus disse: eu sou, enviou a vós. Quem é? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é a mesma coisa? O eu sou, que é a palavra presente, não eu serei, não eu era, eu sou. Quando você diz Hebreus 13:8, você não está falando de outro a não ser do próprio Deus, traduzido para nós, interpretado para nós, cumprimento das Escrituras, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda é a palavra profetizada. E a congregação que era para se encaixar com essa palavra, a experiência desse dia, os reformadores tiveram. Mas este é um outro dia. Veja em que dia estamos vivendo. Justamente como ele não podia vir nos dias quando ele veio na terra, da maneira que Moisés veio ou qualquer dos profetas veio, não foi profetizado. E nesses últimos dias está profetizado para vir desta maneira. Não pode vir na forma do reavivamento de Lutero. Não pode vir na forma do reavivamento de Wesley. É uma hora de restauração. É um tempo que deve voltar à luz original do sol, o original. O que é então prometido para nós hoje? O que realmente nós temos prometido para os nossos dias? Nós temos prometido a restauração de todas as coisas. E qual é essa todas as coisas que nós estamos esperando hoje? O cumprimento das profecias para os nossos dias. Mas quando essas profecias, elas tomam lugar e elas acontecem, a mente das pessoas foram tão trabalhadas através dos tempos que elas estão embotadas, fechadas para conhecer o propósito de Deus. Mas Deus prometeu que abriria o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Como poderíamos mostrar as Escrituras sobre isso? E vocês, teólogos, seja de qual parte do mundo que você for, você sabe que isto é verdade. É uma promessa. É isso que torna as pessoas tão estranhas. É isso que forma as pessoas estranhas, como vocês as chamam. É porque o véu das tradições se abriu e elas vêm. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
É a promessa de Deus. E não podemos ir contra isso, porque as Escrituras não podem ser quebrantadas. Lutar contra essas verdades prometidas para o nosso tempo, simplesmente você jamais prosperará. Você terá que voltar na mente de Cristo, na revelação da palavra, e entender que esta é uma promessa para os nossos dias. Qual é o efeito que ela está trazendo para nós, essa promessa dos últimos dias? É justamente para identificar a nós, no momento que nós estamos vivendo, identificar a nós no programa, no plano de Deus, aonde eu estava. Deus me tirou de algum lugar, me colocou aqui para que eu pudesse compreender o seu plano para o momento que nós estamos vivendo. Não somos luteranos, não somos metodistas, não somos wesleyanos, nós somos cristãos de uma era, de um tempo, de uma promessa que Deus fez para os nossos dias, da manifestação da plenitude da palavra de Deus. E viver hoje de uma parte fora dessa plenitude, isso quer dizer que você rejeitou o próprio programa de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu pergunto, Lutero viveu de toda a palavra? Wesley viveu de toda a palavra? Os pentecostais viveram de toda a palavra? Eles não tinham a luz que nós temos hoje. Mas a Bíblia diz que no tempo da tarde, ele enviaria uma luz maior, uma luz poderosa. E essa luz nos daria um entendimento para nós podermos compreender o propósito de Deus nos dias em que nós estamos vivendo. Rejeitar, dar as costas, que ignorância. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Sabe o que acontece? As pessoas não estão preocupadas com a sua salvação, com a sua vida eterna. As pessoas não estão preocupadas em saber em que mãos estão as suas almas, para onde estão sendo conduzidos. Como disse aquela católica, irmão Branham citou o exemplo dela, disse: eu fico no que o meu sacerdote disse. O profeta disse: ela crê no que o sacerdote disse e ela simplesmente está agarrado nisso. Ele disse: se nós, cristãos, pudéssemos crer na Bíblia, como ela crê, ou como ela creu no seu sacerdote, as coisas poderiam ter sido diferentes para nós. É que nós ainda duvidamos daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Então vemos que ele prometeu que se esvaziaria em seu povo. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que iria esvaziar no seu povo? Não era o próprio Deus, Cristo, a palavra, o Evangelho? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele prometeu que se esvaziaria em seu povo. Se você não quiser ser o tabernáculo do Deus vivo, então você não está na promessa. Porque a promessa de Deus é que ele habitaria nesse tabernáculo de carne. Essa foi a promessa de Deus, que ele estaria nesse tabernáculo de carne. Moisés, depois de ir ao Egito e declarar isto, então o Pai vindicou a sua mensagem, vindo no Monte Sinai, na mesma coluna de fogo, e incendiou a montanha. Lá no princípio, Moisés foi com uma mensagem para tirar o povo. Ele não trouxe os 10 mandamentos no Egito. Não. Ele foi com a mensagem de sinais, de cura. Ele foi com uma mensagem sobressalente para mostrar ao povo que Deus estava presente. Ele foi para levar ao povo uma mensagem de fé, de confiança de que Deus estava ali. Mas o propósito de Deus estava lá adiante. Ele tinha que tirar esse povo nesse êxodo, depois se declarar esse povo quem ele era e qual era o objetivo real que ele queria com esse povo. Mas, como nós acabamos de ler, esse povo era obstinado, um povo rebelde e de dura serviço. Disse sim, Estevão disse isso pregando quando ele estava sendo apedrejado: vós, duro de serviço, incircunciso de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais fizeram, vós também estão fazendo
a mesma coisa. Que é o que nós estamos vendo. O propósito de Deus é habitar no homem. O propósito de Deus é habitar na sua igreja. O propósito de Deus é se encarnar. Assim como o diabo. O propósito do diabo é se encarnar. Porque ele não faria nada num espírito, ele teria que ter um corpo para trabalhar. Deus também procura uma igreja, procura um homem, uma mulher que se rende a ele para que ele possa então habitar. Notamos que aquele para quem ele deu a promessa, ele o trouxe com a palavra. Ele tinha os mandamentos e para ter esse mandamento que ele teve que... Os mandamentos foram a palavra. A palavra ainda não tinha vindo às pessoas, de modo que a palavra sempre vem ao profeta e ele era o profeta para aquela hora. Como Jesus era a palavra, João foi um profeta. E Jesus veio a ele na água, porque a palavra sempre vem ao profeta sem falhar. A palavra vem. Assim Moisés, a palavra veio a ele, os mandamentos, e eles os tinham. Agora, antes da palavra ser entregue, ser manifestada, Moisés teve que velar o seu rosto, pois a palavra não estava completamente manifestada. Então, se você ler, ou você que pode examinar a mensagem, senhores, é esse o tempo? Quem era um daqueles anjos que estava ali velado, mais brilhante do que os demais? Basta você olhar e entender que dentre os 7 anjos, dos quais estavam ali, que são os 7 Espíritos de Deus, os 7 olhos de Deus, nós encontramos na visão do profeta de que um daqueles anjos, ele era muito mais brilhante do que os demais. Por que era isto? Quando é que o rosto de Moisés brilhou? É quando as tábuas da lei, a palavra, os 10 mandamentos, que foram lavrados ali, ou escrito por Deus, para dar a conhecer aquilo que aconteceu atrás da montanha. O povo estava lá. E durante o tempo que aquele povo estava no deserto, Moisés estava na presença de Deus para receber a comissão e levar as tábuas da lei. O povo estava em pecado, o povo estava em festa, o povo estava naquelas condições, quando ele quebrou os primeiros 10 mandamentos, aquelas tábuas dos 10 mandamentos. Eles rejeitaram aquilo. Eles não quiseram aquilo. Então Deus parte para a segunda etapa. Quando o seu rosto brilha, é porque ele agora está trazendo de detrás da montanha a palavra, porque ele era o profeta. Ele estava trazendo a palavra para aquele povo, segurando em suas mãos a palavra. E notamos que no Monte Pôr do Sol, quando a plenitude da palavra vem para ser entregue a um povo, encontramos também que o seu profeta estava brilhando naquela constelação de anjos, porque eram 7 anjos. Também ele estava brilhando, porque ele estava trazendo a palavra na sua plenitude para entregar à igreja. Isso não foi no Egito, isso foi no deserto. Eles sabiam que alguma coisa havia acontecido, mas não sabiam o que era. O estrondar e trovejar, a ponto que disseram, fale Moisés, e não Deus. E Deus disse, bem, eu farei isso. A partir de agora, eu não mais aparecerei assim. Enviar-lhes-ei um profeta. Assim ele falaria através do meu profeta. Agora, se Moisés, com a lei natural, como disse Paulo em 2 Coríntios, aqui nos revelou, teve que velar o seu rosto com o natural, quanto mais será o espiritual glorioso e velado para o incrédulo antes que lhe seja manifestado. Então jamais o incrédulo irá ver essas coisas, porque foi velado para o incrédulo. Quanto mais eles chamariam, Moisés foi uma pessoa estranha, quanto mais chamarão você, que passou além do véu, entrou na coluna de fogo, saiu com a bênção, e agora você está velado. As pessoas não conseguem ver isto, não conseguem entender isso.
Se o natural é glorioso, quanto mais o sobrenatural. Se o natural, que teve fim, era para ser glorioso, quanto mais esse que não tem fim será glorioso. Mas nós já sabemos, segundo a palavra do profeta, que as pessoas não conseguem ver isso, não conseguem entender isso. O que nós podemos fazer? Sendo que o profeta disse que elas não entenderiam. Elas não vão captar isso, esse propósito de Deus, desta glória, que agora é muito maior do que a glória transitória dos dias de Moisés. Lá eram 10 mandamentos de leis, que levavam a pessoa à sujeição, ou obedece ou é castigado. Mas o que Deus trouxe para nós nesses últimos dias, no Monte Pôr do Sol, não é lei, é graça, é a revelação de toda a palavra, é toda a Bíblia sendo trazida para nós, para a igreja, entregando para nós. Esta é a glória que o incrédulo não pode entender. E não vão entender, eles não podem compreender essas coisas, porque isso é muito mais daquilo que eles possam realmente imaginar. Mas ainda está velado. Está velado não para o crente. Então, nós temos uma promessa, que o crente haveria de conhecer isto. Então, ainda está velado. Está velado não para o crente, mas para o incrédulo. Porque a Bíblia está cheia de lugar que fala dos mistérios de Deus. A Bíblia está falando, Paulo falando dos mistérios de Deus, manifestado, revelado. E que ele, então, gostaria de trazer isto para o povo, não é? Trazer isso para o povo, para que o povo pudesse, então, através do entendimento da palavra, pudesse conhecer o propósito de Deus, desses mistérios serem revelados. Mas se ainda está encoberto, se ainda está fechado, para quem que está fechado? Para o incrédulo. Ele não consegue ver isto. Deus sempre se vela do incrédulo. Tradições escondem isso, como fizeram naquele tempo, fazem hoje. É um véu espiritual que temos agora, onde o véu natural estava lá, vindicado pelo profeta com a palavra escrita, um profetizador, um que vem com a palavra escrita para esclarecê-la. Eles sabiam que a palavra estava lá, mas não sabiam o que ela significava. Vocês notaram? Eles sabiam que a palavra estava lá com o profeta, mas eles não sabiam o que a palavra significava. Não, eles não sabiam o significado daquela palavra. Sim, ele disse, e Moisés a esclarecia. Ele disse, o mandamento diz isto, e é por causa disto. Ele a esclarecia. E antes dela ser esclarecida, ela estava velada. E assim é hoje, velada para as pessoas, até ela ser revelada e esclarecida para o povo. Deus, o poderoso Deus, velado em carne humana, a palavra. Deus velado em carne humana, a palavra. Onde que está se cumprindo hoje? Ele está velado, velado para o incrédulo. Nós temos que entender que o crente, ele é revelado pelo Espírito Santo para conhecer a promessa de Deus para o dia. Você diz, a samaritana, a semente eleita jamais ficará sem entender, porque Deus tem um propósito para encontrá-la e revelar a promessa que ele realmente tem feito. Agora vemos que ela estava escondida do incrédulo. Quem? A palavra feita por carne, mas revelada para o crente. Note, Moisés teve que entrar nessa coluna de fogo sozinho. Ninguém podia ir com ele. Não era isso. O que nos diz isso? Que não se entra nisso unindo-se a um grupo pentecostal. Vê, ele nunca a revelou para um grupo. Ele a revelou para um indivíduo. Parando aqui, irmãos, se a palavra do profeta é a palavra de Deus, e esta mensagem é a verdade, você nunca pensa que o grupo inteiro ali vai aceitar isso para que você tome uma posição pela verdade. Porque Deus não está tratando com grupos,
Deus está tratando com indivíduo. Deus está tratando com indivíduo, como tratou com a samaritana. Deixou o grupo inteiro a quem ele podia estar pregando e foi a uma samaritana para ministrar para ela a palavra de Deus. Então, o profeta disse que isso não é para um grupo, ele a revelou para o indivíduo. É assim que é hoje. Esta revelação das promessas de Deus para o dia que nós estamos vivendo, ela é individual, aonde você estiver, e que Deus, nesse plano, revelar para você, e você vai dizer, eu espero o meu sacerdote, eu espero Anás e Caifás aceitar. Não espere, porque Deus não trata mais com esse tipo de liderança, com esse tipo de grupo, Deus não trata mais, é você. Então, qual é o meu conselho? Vai orar, vai examinar as Escrituras. A mensagem de Mombrana está aí na sua casa, para que você possa ler. Então, você deve buscar com oração, sinceramente, buscar de Deus sinceramente. Se Deus tem um propósito na sua vida, Ele não poderá te deixar enganado, especialmente quando estamos a um passo da eternidade, a um passo do rapto, da transformação dos nossos corpos. E a promessa de Deus para hoje é que Ele se revelaria em carne humana. Encontramos isso em Gênesis capítulo 12, quando Deus começa a trabalhar com Abraão, e depois vem vindo toda aquela trajetória até o próprio Elohim se apresentar para Abraão, nosso pai, mudando o seu corpo, mudando a vida de Sara, mudando aquelas pessoas para receber o filho. Tudo isso são promessas de Deus para os nossos dias, mas Deus trabalha individualmente com cada elemento, cada semente eleita. Então, o que o profeta está dizendo? E é assim que é hoje. Você diz, eu pertenço a uma igreja, e eu pertenço a isso. Meu pastor é espiritual, meu sacerdote é espiritual. Anás é um homem de Deus. Mombrana disse, nada contra eles. Eles eram homens que ninguém podia apontar o dedo e dizer que eram pecadores. Eram homens íntegros, homens que verdadeiramente tinham uma vida separada, porque seu pai era sacerdote, seu avô era sacerdote, seu bisavô era sacerdote, vinha de uma linhagem pura de sacerdote. Mas não interessa, se você rejeitar o plano de Deus para o dia que Deus se apresenta a você, não interessa quem é teu pai, quem é o teu sacerdote, qual é a igreja que você pertence. Deus não está trabalhando com igrejas, Deus está trabalhando com indivíduo. Por isso, a Bíblia diz que, o Mombrana disse que aves da mesma plumagem sempre voam juntos. E é verdade, sempre vamos voar juntos com aves da mesma plumagem. Porque agora, Deus não está tratando com grupos, Deus está tratando individualmente, tirando o seu filho, a sua semente, como tirou no dia de Jesus, e plantando-as, como diz o profeta, no seu devido lugar. É o que Deus está fazendo hoje. Mas você diz, eu pertenço a uma igreja. Sabe qual é a minha igreja? A primeira igreja que aconteceu aqui no Brasil. A primeira igreja que aconteceu no meu estado. A primeira igreja que tem em Curitiba. Como se isso fosse algo muito relevante. Como se isso fosse algo muito especial. A vitória não é dos que começaram. A vitória é dos que terminaram. Muitos começaram, porque nós poderíamos olhar para trás e ver aqueles nossos irmãos do primeiro Êxodo, dizendo, eu estava lá, quando Moisés entrou pela primeira vez e fez aquele milagre. Eu estava lá e eu vi água tornar-se em sangue. Eu estava lá e eu vi quando as rãs vieram e inundaram o palácio de Faraó. Eu estava lá quando Moisés multiplicou, as pulgas vieram, quando ele jogou pó para o alto, e os piolhos e assim por diante. Mas que benefício trouxe, se no final da jornada todos morreram no deserto por não entrar e possuir a terra prometida? Morreram a quem? Morreram a quem do Jordão? Eles deveriam ter entrado lá. Da mesma maneira, nós não estamos aqui para garantir, ou não estamos aqui para sermos influenciados, porque somos pastores há 40 anos, ou há 30 anos,
ou há 20 anos, ou que nós fundamos a igreja aqui nessa cidade, e nós batemos no peito dizendo que nós somos os primeiros, e que quem vier depois de nós é falso. Os primeiros que vieram do deserto foram os primeiros que morreram e não entraram na terra prometida. Os que entraram foram aqueles que nasceram ali, aqueles que puderam aceitar a liderança de Josué, que não ficaram acendendo vela para Moisés, não ficaram levantando sepulcro para Moisés, ou venerando a Moisés. Que adiantaria? Aquele santo do primeiro Êxodo está gloriando de que conheceram Moisés, caminharam com ele, vieram para o deserto, viram tudo aquilo. Se eles não se dobrassem diante de Josué e Calebe, eles ficaram com o altar para Moisés. E isso perdurou por séculos e séculos, porque quando esse mesmo Espírito manifestou nos dias de Jesus, São João 8, eles disseram para Jesus que eles tinham Moisés como profeta. E verdadeiramente eles tinham Moisés como profeta. Mas eles não tinham o Deus de Moisés. Estavam venerando a Moisés e esqueceram de que Moisés havia apontado para alguém que estava ali diante deles. O Senhor vosso Deus levantará um profeta no vosso meio. E ali estava o cumprimento desta promessa. Quem é que prometeu a vinda do Filho do Homem? Quem que prometeu que isso seria assim? Olha na mensagem de Mombrana, o desvelar de Deus, ou o poderoso Deus desvelado ante nós. Veja se não há promessa dessas coisas para nós. Não, mas nós temos o irmão Brana. Nós ficamos com o que o irmão Brana falou. Mesma coisa ficar com o que Moisés falou. Só que o cumprimento da promessa para o seu devido dia, ou você reconhece, ou de nada valerá você olhar para o passado, ver quem você foi, de onde você veio, quem você era. Eu quero saber o que você é hoje. O irmão Brana disse, nenhum cristão anda vivendo da experiência do passado. Nós vivemos da experiência do presente. De cada dia eu preciso me encher mais de Deus, mais do Espírito Santo. Cada dia eu preciso renovar a minha vida e não ficar olhando para trás e enganando o povo. Porque em questão de antiguidade, a Igreja Católica pode bater no peito e dizer que foi a primeira igreja. E o profeta disse que ela foi a primeira igreja mesmo, mas foi a primeira que se desviou. Isso não traria nenhum benefício ser o primeiro. É melhor nós ser o ladrão da direita, ter uma vida toda torta e reconhecer quem ele é naqueles minutos finais e entrar na eternidade. Em vez de ter uma vida santa, uma vida direita, e na hora de reconhecer quem ele é, porque foi o que o ladrão da direita reconheceu, na hora de reconhecer quem ele é, nós rejeitarmos aquilo, que benefício traria? O que traria isso de benefício para você? Saber quem você foi. Quem é que te batizou? Ora, nós sabemos que o Mar Vermelho representa o batismo. O batismo de Moisés foi o Mar Vermelho. Quantos foram batizados por Moisés? Paulo disse ali. Quantos foram? Não adiantou nada ser batizado por Moisés. Você teria que aceitar, como Atos capítulo 19, quando vem Paulo e encontra aquele grupo de irmãos que havia crido no profeta João Batista, o precursor da primeira vinda, mas que agora não estava mais no ministério do precursor. Quando Paulo encontra aquele grupo de irmãos em Atos capítulo 19, ele encontra um grupo de pessoas que já não estava mais na unção do precursor, agora estava na unção do precursado. Era o Filho do Homem, ali já estava o Cristo, a palavra manifestada. E quando Paulo chega e começa a pregar para eles que, em verdade, o que João havia pregado é verdade, mas que João havia apontado para algo que haveria de vir, e que Paulo começou a mostrar, ali provou que eles tinham semente eleita. Eles não ficou agarrado em João, esperando João ali, ou na sepultura de João, fazendo qualquer coisa para João. Eles simplesmente agarraram a palavra ministrada por Paulo, foram rebatizados, aceitaram a palavra de Paulo, foram rebatizados, sem nenhum questionamento, porque a semente de Deus, quando ela vê a manifestação da palavra para o seu dia, ela não questiona como a samaritana, como os 12 ali em Atos capítulo 19,
a igreja de Éfeso, que estava começando ali, naquele então, com Apolo e os demais sendo realmente batizados. Não havia discussão, mas eles poderiam dizer, não, Paulo, tudo bem que você está pregando, mas nós vamos esperar, porque o que o nosso profeta falou para nós, e nós somos batizados por ele, nós aceitamos a sua mensagem, e Deus tem nos abençoado, e o próprio Jesus disse que ninguém é maior do que ele, nascido de mulher. Eles tinham evidências, eles tinham escritura, eles tinham muitas coisas para segurar eles e não crer no que Paulo havia pregado. Mas como Deus tem um propósito, e tomar a sua semente eleita, nós encontramos que eles se dobraram, eles dobraram diante da verdade, e eles aceitaram isto, e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos vivendo mais na realidade dos dias do irmão Branham. Há uma promessa hoje, é que esse Cristo, com o seu pé sobre o mar e sobre a terra, daria a conhecer a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. É uma promessa de Deus. Mensagem do sétimo selo, nas últimas partes do sétimo selo, o profeta disse que o objetivo de Deus seria que ele apareceria, que ele se manifestaria. Essa é a promessa de Deus. Agora, vamos olhar e viver do passado, sabendo que Deus está fazendo no presente, esclarecendo para nós, mostrando para nós onde deveríamos estar. As tradições é que realmente têm levado os homens a rejeitarem a promessa de Deus para o seu devido dia. Mas qual é a desculpa? Eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a isto, mas isso não funciona. É para qualquer um tentar seguir a Moisés, imitar isto era morte. E assim é hoje, morte espiritual, tentar imitar. É isto que... Então o que acontece? Hoje à noite estamos entrando em enaltecimento entre os grupos, comparações carnais. Alguém tenta agir desse jeito e vive uma vida diferente. Pode beber, pode fumar, as mulheres podem viver quase que qualquer jeito que queiram, e como o mundo, e ficar em casa e assistir televisão e as coisas do mundo, e mesmo assim chamam-se de pentecostais. Não é o que nós estamos vendo? Doutrinas, ensinamentos que têm sido trazidos por homens ou pregadores, isso não tem mais nenhuma importância. Pode jogar, pode beber, pode fazer essas coisas que não tem nenhuma importância mais. E disse que são oitavo mensageiro, que é o único homem da nação que tem a verdade, levando as pessoas a levar para dentro de casa as piores desgraças que poderia ter. Sabe por quê? Porque o povo que tem tido a oportunidade de ter essa mensagem na sua mão e não se dobrou diante dela, a Bíblia diz que Deus enviará a operação do erro para que creia numa mentira. Doutrinas hereges, falsas doutrinas, tornando o irmão Branham como o próprio Jesus, falsos ensinadores. E há um povo para crer nessas mentiras. Sabe para quê? Para trazer sombra sobre o verdadeiro pastor, sobre o verdadeiro homem de Deus, uma família abençoada. Mas tem pessoas para crerem nisso. Teudas teve, Judas Iscariote teve e todos terão. Mas nós sabemos que Deus prometeu que tiraria as escamas dos nossos olhos. E através da mensagem, os ungidos dos últimos dias, nós podemos conhecer aonde estão os alicerces de todas essas falsas doutrinas que foram profetizadas, que viriam nos últimos dias. Basta você estar esquadrinhando e lendo e buscando, para que você saiba que isto realmente é a verdade. Na verdade, estão tentando imitar. Moisés velado. Ele era a palavra viva para as pessoas. E hoje, as pessoas que são veladas são a mesma coisa. Então, onde é que está a palavra hoje? A palavra hoje está velada em corpos humanos, corpos que Deus preordenou para a vida, mas elas estão veladas. Como Moisés era a palavra de Deus velada.
Ele não precisou mudar de nome quando a palavra se encarnou nele, quando ele desceu da montanha com seu rosto brilhante. Não. Quando Mambrana desceu da montanha, Monte Pôr do Sol, não precisou mudar nada. Continuou sendo William Brana, a mesma coisa. Mudou o ministério, mudou o que estava dentro dele. Abraão era o mesmo Abraão, renovado. Sara, a mesma Sara, renovada, na presença do anjo forte. O que nós estamos vendo? E hoje, as pessoas que são veladas são a mesma coisa. Elas são epístolas escritas, lidas por todo homem. Não uma nova epístola, mas a epístola que foi escrita, manifestada. Porque terá que ser exatamente como foi escrito lá no princípio, porque não temos duas Bíblias, não temos duas mensagens. A mensagem do profeta de Deus, desde 46, as primeiras gravadas, até a última de 65, é a palavra de Deus, é a mesma epístola, e que agora há um povo que está vivendo por esta palavra, vivendo por esta verdade. E é sobre os que creem na palavra e na promessa desse dia que Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. Não estamos falando mais só dos dias de Pentecostes, da promessa de Joel 2, 28. Nós estamos vendo aqui que essa promessa é para nós, essa promessa é para nós. Veja bem, na promessa, na palavra e na promessa desse dia, que Deus está derramando o seu Espírito sobre toda a carne. E esses são epístolas escritas. E quando uma pessoa tenta carnalmente imitar isto, o tiro sai pela culatra. A sua vida mostra o que você é. É verdade. Por quê? Porque não há imitação para isso. É Deus vivendo em pele humana mais uma vez. Deus esvaziando-se na igreja. Deus escondido na igreja. Mas quando isso vem, claro que as pessoas, como Moisés, eles não entenderam, não compreenderam, porque está escondido dos incrédulos, mas revelado aos crentes. Uma vez um rapaz, ele tinha se metido em apuros. Ele era um bom rapaz, mas ele compareceu diante do tribunal e o juiz disse: eu o declaro culpado, devo puni-lo com prisão perpétua. Ele disse: quero julgar o meu próprio caso. Ele disse: quero tomar meus antecedentes. Ele disse: você não tem antecedentes, foram os seus antecedentes que o condenaram. Você entendeu isso? Olha o que o profeta está colocando aqui. Ó. Uma vez havia um rapaz, ele tinha se metido em apuros. Ele era um bom rapaz, mas ele compareceu diante do tribunal e o juiz disse: eu o declaro culpado, devo puni-lo com prisão perpétua. Ele disse: quero julgar o meu próprio caso, vou resolver meus próprios problemas. Ele disse: quero tomar meus antecedentes. Ele disse: você não tem antecedentes, porque o que você está fazendo hoje é a semente que você tinha lá no princípio. Aqueles crentes que estavam no Egito, exaltando a Moisés, quando os milagres, os sinais estavam sendo feitos, eram os mesmos crentes que estavam murmurando de Moisés lá no deserto. Os mesmos crentes que estavam dando boas-vindas a Moisés, amando a Moisés, que estavam tirando do cativeiro, esses mesmos crentes se transformam em inimigo e no deserto se volta contra Moisés. A mesma coisa. Por quê? Porque Jesus disse: vocês pintam a sepultura dos profetas, mas vocês colocaram eles lá. Vocês mataram os profetas que vieram a vocês. E sempre foi desta maneira. Matam e depois eles começam a pintar os sepulcros onde estão os profetas. Dizer: nós temos Moisés como profeta. E assim, mas seus antecedentes já começaram lá no princípio, com fundamentos errados, ensinamentos errados, para que hoje eles se declarassem e mostrassem quem eles são. Bastaria pegar o histórico de alguns que hoje estão em evidência, nunca passaram por sofrimento, foram levantados como denominacionais, chamados de algum lugar, deram uma igreja para ele, nunca derramou suor pelo povo, pela alma, em buscar, em clamar por elas.
mas foram dados e hoje são levantados como grandes pregadores. Mas de onde eles vieram? Rebeliões, separações e coisas que aconteceram no passado e que hoje eles estão pagando preço por isso e tornam-se. É a mesma coisa da Igreja Católica, matou 68 milhões de cristãos nas eras das trevas, mas hoje é a Santa Igreja Católica. O passado ficou, apenas um pedido de perdão acabou com tudo. Não, nas Escrituras não. Nós temos que voltar ao princípio, aos antecedentes, ao histórico e ver quem é que te chamou, de onde você veio, quem te comissionou. Porque vemos Moisés, nós vemos Isaías, nós vemos William Branham, quem que te chamou? Para que você hoje pudesse dizer, Deus me chamou, olha o meu histórico, de onde foi que Deus me tirou? Que foi o que Deus disse para Davi, eu te tirei, Davi, de atrás das ovelhas, e te fiz um nome como os grandes homens que há na terra hoje. Mas o que acontece? É esse o jeito que é hoje. O motivo da igreja não estar avançada como deveria é os antecedentes. São uma mentira. Precisamos nos tornar mais dedicados. Devemos crer em toda a palavra de Deus. Devemos buscar até que essa palavra torne-se real para nós. Vê, são os antecedentes que não nos deixam entrar. Mas, uma vez, para deixá-lo sair desse laço, nesse mesmo tribunal, o rapaz não tinha dinheiro. Ele não podia pagar. A multa estava na casa dos milhares de dólares, mas ele tinha um irmão mais velho que veio e pagou por ele. Agora, nós temos um irmão mais velho, Jesus, o Filho de Deus, e ele veio pagar por nós. Se apenas crermos e pudermos entrar no véu com ele, ele é o nosso Moisés. Jesus é o nosso Moisés de hoje. Moisés velado foi a palavra viva para o povo. Hoje, Jesus velado é a palavra viva para as pessoas. Jesus na igreja, o Espírito Santo, o Filho de Deus nas pessoas, revelando a palavra pela promessa desse dia, faz exatamente do mesmo jeito, a mesma coisa agora. Aí se escandaliza quando o profeta disse, ele é o nosso Moisés, Jesus é o nosso Moisés de hoje. Jesus é o nosso Moisés de hoje. Jesus velado é a palavra viva para as pessoas que Jesus na igreja. E lembre-se, Moisés fez isto e manifestou isso não para todo mundo, mas para as pessoas do Êxodo. Somente uma classe de pessoas foram essas que saíram no Êxodo. E hoje, o Espírito Santo, na face das pessoas que dizem, cura divina não está certo, quando eu estava consultando, um médico me ligou e outro dia sobre uma mocinha, tem havido 4 ou 5 casos aí, encontrando-se à beira da morte, dando horas, e o Espírito os curou. O médico estava indagando sobre isso, ele disse, como pode ser isto? Ora, ele disse, é minha paciente. Eu disse, era, mas agora foi de Deus, e é súdita dele agora, vê? Éramos paciente deles, mas agora somos súditos do seu reino, porque ele nos comprou, pagou o preço por nós e nos tirou da casa de penhora. Maravilhoso é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso é maravilhoso. Desse modo, vê-se a coisa que Deus está convocando um êxodo para sair de detrás da cortina de carne que tenta imitar, que tenta se unir à igreja, não unicamente metodista ou batista ou presbiteriano, mas igrejas pentecostais. É um caso individual, é você e Deus. Você tem que entrar, não o seu grupo, não a sua igreja, não o seu pastor, mas é você que tem que entrar. Mensagem, o poderoso Deus, desvelado perante nós, o profeta está dando para você a receita se você quer ser bem-sucedido. Ele quer dar a você a receita.
se você quer ser bem-sucedido. Veja bem, e desse modo, vê-se a coisa que é, que Deus está convocando um êxodo para sair detrás da cortina de carne que tenta imitar. Olha, eles estão imitando a verdadeira palavra, a verdadeira pregação, estão tentando imitar, que tenta se unir à igreja, não unicamente metodista, batista, presbiteriano, mas igrejas pentecostais. É um caso individual e você e Deus. Você tem que entrar, não o seu grupo, não a sua igreja, não o seu pastor, mas é você que tem que entrar. Então, não vai esperar que se o seu pastor não entrar, você vai entrar. É você e Deus, porque a fé é individual e a salvação é individual, é você e Deus. Amém? Como Deus é maravilhoso para mostrar para nós essas verdades que Ele tem trazido para nós nesses últimos dias, para mostrar quem Ele era e como Ele está atuando no nosso meio. Mas, infelizmente, as tradições, os ensinamentos, os véus de carne que estão imitando o verdadeiro véu, estão trazendo o povo a uma incredulidade. Então, era Deus. Naqueles dias, era Deus num homem, o seu Filho, Jesus Cristo. Cremos nisto. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, humano comum. Isto era Deus em Cristo. Deus num homem, a plenitude da divindade corporalmente num homem. Deus num homem. Agora, é Deus em homens. A plenitude de Deus na divindade, corporalmente na igreja inteira dele, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. Então, quem somos nós hoje? Nós somos a palavra encarnada, que esta é a promessa de Deus, e o profeta diz que seria desse jeito. A plenitude de Deus na divindade, corporalmente, na igreja inteira dele, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. Agora, vemos que Deus, em todas as eras, teve pele nele. Só nessa era que não pode ter. Mas em todas as eras, Deus teve pele nele. Deus tem se escondido através de um véu. Sim, isso me faz lembrar de uma pequena história que aconteceu lá no sul. E então havia um lar cristão. E nesse lar cristão, eles criam em Deus. E eles achavam que Deus os protegia de todas as dificuldades. E o que ele protege? Ele tinha um pequeno Júnior, um menininho com cerca de 7 ou 8 anos de idade. E ele ia à escola dominical e era um garotinho muito bom, mas tinha medo em tempestade, principalmente quando o relâmpago clareava. Contei isso para um homem outro dia, quando esse artigo tinha saído sobre este homem que foi curado. Esse mesmo ministro disse: faz do Senhor um Deus, irmão Brana. Bem, ele era um crítico, por isso pensei em só deixar, de certo modo, quebrar, e só um pouquinho. Não para ofender, você sabe, mas de certo modo, eu disse, está distante demais da Escritura ser isto? Olha a pergunta. Quando o homem foi curado, faz do Senhor um Deus, irmão Brana. O profeta pergunta, está distante demais da Escritura ser isto? Está vendo? Eu disse, não está, eu disse, porque Jesus chamou profeta de deuses. Está vendo? Isso mesmo, Deus. E disseram, bem, vocês tentam tomar o lugar de Deus. Isso não está fora demais. É exatamente isso, é exatamente Deus manifestado em carne, justamente como ele prometeu. Esta pequena família, vemos que contei-lhe esta pequena história e que me veio à memória agora há pouco, e que veio uma tempestade uma noite e a mamãe disse para o Júnior, disse, agora vai para o andar de cima, filho, e vá para a cama. Ele disse, mamãe, estou com medo. Ele disse, nada vai lhe fazer mal, suba e vai para a cama. O pequeno Júnior estava deitado ali, o relâmpago clareava na janela e o menininho ficou muito nervoso. Ele enfiava a cabeça debaixo do cobertor e mesmo assim podia ouvir o relâmpago, ou ver o relâmpago clarear nas janelas e o ouvir do trovão estrondar. Então ele disse, mamãe, ele disse, o que quer, Júnior? Disse, suba aqui e durma comigo. Então ela subiu a escada, como qualquer mãe boa e leal faria, e ela veio e abraçou o pequeno Júnior e disse, Júnior,
a mamãe quer falar com você um instante. Disse, está bem, mamãe? Disse, agora, você deve se lembrar disso. Nós vamos constantemente à igreja, lemos a Bíblia, oramos, somos uma família cristã, cremos em Deus, e disse, cremos que em tempestades, e seja o que acontecer, Deus é nossa proteção. Ele disse, mamãe, creio em tudo isso, mas, disse, quando aquele relâmpago está tão perto, ele disse, eu quero um Deus com pele nele. De modo que eu acho, não somente Júnior, mas todos nós temos o mesmo sentimento. Quando nos reunimos, quando oramos um pelo outro, Deus com pele nele. E vemos aqui que Deus sempre tem tido pele nele. Quando Moisés o viu, ele tinha pele nele. Ele parecia um homem. Quando Deus estava atrás das cortinas, ele tinha pele nele. Deus, hoje à noite, em sua igreja, está velado em sua igreja com pele nele. Ele ainda é o mesmo Deus hoje à noite. Vemos que isto é a pura verdade. Mas agora, como sempre, o véu de pele é o que apanha as tradições. Simplesmente não consegue acreditar que é Deus fazendo agir desse jeito. Vê? É porque Deus está velado na sua igreja, em pele nele. Isso mesmo. Ele está escondido do indivíduo, do incrédulo, e está revelado para o crente. Sim, Senhor. Agora, quando o véu das tradições deles de tradições dos anciãos, e atravessa-se a palavra, claro, hoje, então torna-se plenamente visível. Nós o vemos, deidade novamente velada em carne humana. Hebreus 1 disse que, sim, e também Gênesis 18. Vocês se lembram que Deus era um homem que se encontrava ali comendo e conversando com Abraão, e disse o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele? E Jesus disse, como aconteceu no dia de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem, deidade velada novamente em carne humana. Agora lembre-se, Jesus não disse quando o Filho de Deus estiver se manifestando. Em Lucas, capítulo 17, creio, e mais ou menos versículo 20, 21, por aí ele disse, e quando o Filho do Homem estiver se manifestando, o Filho do Homem de volta na igreja, velado em seres humanos, não Filho de Deus, mas Filho do Homem novamente, de volta na sua igreja, nos últimos dias, vemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. Você creia ou não creia, esta é a promessa de que a deidade, Filho do Homem, estaria na igreja nos últimos dias para cumprir toda a palavra e as profecias para o nosso dia. Queira ou não, esta é a pura verdade do momento que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos atravessando, porque Deus prometeu que ele faria isto por nós. Amém. Veja bem, eu sei, agora, a sua pele também pode ser mudada hoje à noite para ser um abrigo para Deus. Deus habitando em humanidade. Meus amados, Deus te abençoe e você entenda qual é o propósito de Deus. E por que nós estamos vivendo nesses últimos dias com essas promessas que Deus fez para nós? O que ele prometeu para nós? Rejeitar isto? É não estar incluído no plano? Não, nós ouvimos o alarido, cremos em toda a palavra e viemos porque há uma promessa de que nossos corpos seriam transformados e nós o encontraríamos nos ares. E aqui estamos, em plena evidência do cumprimento de todas essas verdades. O Filho do Homem, em plena evidência, agora, nesses últimos dias, num povo, numa igreja, porque tudo que Deus terá que fazer através de sua igreja, porque a Bíblia diz que o Espírito e a esposa dizem, vem, ora, vem, Senhor Jesus. Então nós vemos que isto é realmente a verdade, amém? Eu espero que Deus continue te abençoando. Eu creio que na próxima terça-feira nós teremos aqui o Neville já nas transmissões. Eu creio que Deus vai nos abençoar. E eu espero que nessa noite o Senhor tenha lhe ajudado. Nós temos aqui aqueles que comunicaram a sua audiência conosco. Eu quero agradecer as suas orações por nós. Que Deus vos abençoe, porque sabemos que vivemos num tempo muito importante para a igreja.
É a mesma coisa daquele homem que foi perdoado nos dias de Abraão Lincoln. Seu amigo conseguiu perdão para ele, levou até aonde ele estava, com um papel assinado por Abraão Lincoln. E por não estar assinado num papel timbrado, aquele homem condenado à morte disse: eu não creio. Se fosse ele, teria que ser um papel timbrado da presidência da República. O amigo lutou para salvá-lo, mas no outro dia ele foi executado e não adiantou todo apelo, toda intercessão, morreu por não aceitar o plano de Deus. Da mesma maneira, se você não aceitar que o plano de Deus hoje é você estar aqui para viver Deus em carne humana, infelizmente você vai morrer em seus pecados, você vai para a grande tribulação, porque o plano de Deus é caminhar entre dois pés, num povo, numa igreja, cumprindo o ministério do Filho do Homem que ficou para nós nessa última etapa da última era da igreja, a última etapa que Deus deixou para nós. Que Deus realmente os abençoe. Nos acompanhou nosso amigo pastor Carlos Vilar, lá de Montevidéu, no Uruguai. Deus te abençoe. Nossas saudações para a sua igreja. A irmã Luci e a irmã Emily Araújo, também em Montevidéu. A irmã Ana Lídia, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. A irmã Rosane, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A irmã Juremi e a irmã Milena Gomes, em Osório. A irmã Margarete, em São Leopoldo. A irmã Odilca Lopes, Sapucaia do Sul. Irmão Luiz e família, em Arroio 30. A irmã Dalete, em Blumenau. Irmão Luiz e família, em Itajaí. Irmão Flávio Ronaldo e família e Daniel Maia e família, em Joinville, Santa Catarina. Irmão Vilmar, irmã Suzana, irmão Davi, irmã Leia e a irmã Suelen. O irmão Edson, irmã Sueli, em Assis, Chateaubriand. O irmão Manuel Pereira, Bela Vista do Paraíso. A irmã Inês, a irmã Élica Guedes e família. Irmão Olivir e família. Irmão Luiz Dias e família, em Cascavel. Irmã Regiane Munhac, irmão Marcelo e a irmã Regiane. Irmão Elber e a irmã Josiane. Irmã Sara Mendes. Irmão Edson, Leonardo e Ismael. Maria Donatir, Cibele e Gisele, irmão Alceu e família, irmão Oste e família, irmã Débora, irmã Gabriele, todos de Curitiba, irmão Juarez e irmã Cladir, Enéas Marques, irmão Manuel, Fazenda Rio Grande, irmão Silvio Mendes e família, em Foz do Iguaçu, irmã Lindalva e a irmã Guiomar, irmã Maria, em Guaíra, também irmão Rocha e a esposa, em Maringá, irmã Sueli Maia, irmã Deise Cacílio e família, em Pinhais. Irmão Samuel e família, irmão Sebastião e irmã Maria, irmã Cleide, irmão Joglair, irmã Tereza, irmão Pedro, irmã Inês, irmã Dalete, irmã Ruth Maia e filhos, São José dos Pinhais. Irmão Gabriel e família, irmã Ângela, Júnia, Valmir Mussulim, Ademir e família, José Francisco, irmã Clarice, irmã Vilma, irmã Ana Benedita e Daniela, irmão Paulino, irmã Elisa, irmão Norivaldo, irmã Edna, irmã Natanael, irmão Wellington Souza, Joel Salvador, João Alves e família, em Toledo, irmão Sandro e família, em Vera Cruz do Oeste, irmão Rubens Brito e família, e Daniel e família, em Campinas, irmão Aparecida, irmã Zilda, em Cosmópolis, irmão Edivaldo, irmã Luzia, irmã Luísa, em Itapevi, irmã Dulce, em São José dos Campos, irmão Josias e família, em São Paulo, irmão Evandir e família, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, irmão Elifas e Mônica, em Macaé, irmã Carla, irmão Ricardo, irmã Esther, irmã Gabriela, Derzina e Tereza, Jonatas, Elias, em Belo Horizonte, irmã Priscila e irmã Aline, em Betim, Minas Gerais, irmã Raquel, irmã Aline, em Contagem, Minas Gerais, irmão Gilson Ferraz, Cristina, Minas Gerais, irmã Elizabeth Aguiar, Igarapé, Minas Gerais, irmã Sandra, Juiz de Fora, Minas Gerais, irmão Antônio e família, em Ribeirão das Neves, irmão Carlos Batista e família, Valdir da Rocha, Cleimar, Natália, Viana, Brasília, Distrito Federal, irmão Mário Hugo e família, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Tem mais alguém aqui no outro e-mail, cooperou conosco aqui na transmissão, irmão Guilherme Gregolin, irmão Tiago Menezes, irmão Valdir Balmante, irmão Josué Galdino, irmão Devaí, irmão Norberto e a esposa nos acompanharam aqui diretamente da igreja onde nós estamos falando. O irmão Rogério, irmão Josué, Lagoa Santa, Minas Gerais, irmão Marcos e família, Marcos Maia e família, em Recife, estado do Pernambuco. Deus vos abençoe, desejamos uma boa noite a todos vocês e fique conosco amanhã,
a partir das 20 horas, a transmissão aqui do culto, né? Às 20 horas, e sábado às 19 horas, e domingo às 17 horas. Lembrando que, Deus permitindo, a nossa transmissão de sábado será de Toledo, a reunião de ceia, que será a partir das 18 horas. Então lembre que a próxima reunião em Toledo, sábado, será às 18 horas. Nós contamos com a sua audiência. Deus te abençoe. Um abraço fraterno a todos vocês em nome de Jesus Cristo.